Permita com que ela erre também, porque assim, a gente precisa errar para a gente aprender da nossa forma, porque eu não posso viver a minha vida através do outro. Eu tenho que viver a minha vida através de mim mesma. E assim também na maternidade. Eu preciso viver a minha maternidade à minha forma. De fato, vai mudar, né? Porque, assim, as rotinas e as dinâmicas também são diferentes, né? E muitas vezes as mães solo, né, acabam tendo que enfrentar, de fato, tudo sozinha, sem rede de apoio, sem nada, né? E hoje, eu sempre, quando eu pego uma paciente que é mãe solteira, né, que não tem esse apoio, que não tem essa rede, a gente sempre tenta trabalhar a questão cultural também, porque a gente precisa abrir nossa rede. Às vezes eu não tenho como pagar alguém para me ajudar, mas eu posso ter minha vizinha, eu posso ter a ajuda de um vizinho, eu posso ter um colaborador, eu posso me inserir numa comunidade, né, que se ajuda. Por exemplo, a minha irmã mora em Florianópolis. Lá eles têm, as mães se revezam nos cuidados. Isso. E assim, tem até, eu não lembro quem falou, não lembro o autor, mas que falou assim que é uma aldeia que cria um filho. Não é só um pai ou só uma mãe. Nós podemos todos ajudar. Somos então, seres em vez de você também. ir lá, né, julgar a mãe, que ela fez errado, sei o quê, vai lá, leva uma comida quentinha, vai lá visitar uma mãe, leva o café da manhã. Julga menos e faz mais, né? Exatamente. Ofereça ajuda, né? Ofereça apoio, né? Eu lembro quando eu estava grávida que a Camila levou o café da manhã todo para mim. Olha Por quê? Porque, assim, ela não queria que eu tivesse esse trabalho. Ela queria que eu a recebesse, mas que eu não tivesse o trabalho. E foi uma atitude, não é pequena, mas foi uma atitude assim tão simples, né? De uma concepção simples que é levar o café. Sim. Não foi uma coisa complexa, sim, digamos assim, mas que tipo assim, cara, que diferença que isso fez, que impacto sim, positivo. Em vez de você chegar lá dando milhões de palpites, né? Que eu acho que foi o que aconteceu com a Shakira e as bruxas lá na janela. A sogra dela, provavelmente, né, não era tão acolhedora, né? Ou ela não sentia esse acolhimento, né? Porque, assim, uma coisa não é só uma coisa, né? Como a gente percebe, como a gente sente, como a gente interpreta. E a gente vai sempre interpretar de acordo com a nossa experiência. Então, a gente sempre tem que se colocar assim, que ali a gente vê um lado da questão, né? E não os dois lados e como que isso se conjugou, né? Mas, assim, eu acredito que falta, assim, esse olhar mais respeitoso, né? De que eu quero apoio, de que eu quero ajuda, de que eu quero a sua presença, mas eu não quero que você me julgue, eu não quero que você palpite em algo que eu não perguntei. Eu quero que você esteja ali presente, mas não como um instrumento de me falar que eu estou errada. Porque a mãe, por si só, a gente brincou que já se culpa. Já se culpa. Então, assim, eu vou levar mais uma culpa, né? Você acha que seria inteligente, então, a pessoa que percebe, a pessoa que foi visitar e percebeu naquele seio familiar, naquela maternidade que está sendo exercida, um ponto de melhoria. Você acha que é elegante a pessoa perguntar assim, eu poderia te dar uma sugestão? É perguntar mesmo se a pessoa está aberta ou não. Ou você acha que nem assim você Yuri, acha eu que lembro que a minha cunhada, eu amo a minha cunhada, mas a minha cunhada, eu lembro que eu tava tinha acabado de ter o Matheus, meu filho, sim, e ela virou para mim e falou assim, eu posso te dar uma sugestão? E eu virei e falei assim, ô cunhada, hoje não. Você não sabe que eu já vivi desde a hora que eu acordei até agora. Não quero mais isso, não. Eu tinha acabado de parir, né? Eu falei, não, hoje não. E aí ela falou, não, mas é uma coisa simples e falou. Então, ali, assim, eu acredito que a gente precisa, por mais que a gente goste da pessoa, por mais que a gente queira ajudar, né? A gente tem que perceber o espaço que nos é oferecido. E quando a gente percebe o espaço que nos é oferecido, a gente ocupa só ele. E eu acho que... E tá tudo bem. Isso, tá tipo assim, bem. É o espaço que você consegue conceder agora. Quem sabe numa próxima visita, numa outra situação, sim, você até pergunte, aquele negócio que você queria me explicar 1 mês atrás, 2 meses atrás, agora eu tô um pouco mais tranquila. Né? Alguma coisa. Fala aí, que aí eu posso te ouvir melhor. Mas assim, né? Tem coisas assim que de fato são palpites desnecessários. Eu acho que ela ainda teve um pouquinho desse entendimento de fazer uma pergunta primeiro, né? Sim. Mas tem gente que já chega na voadora, já dando um monte de palpite, apontando o dedo, né? O que se as mães reclamam, e às vezes, assim, é mãe, da família, né? É sogra. Então, assim, você não pode, né? Muitas vezes, você pode sempre... Eu falo que a gente pode falar tudo se a gente souber falar. Por isso que a comunicação não violenta é tão importante. O que seria uma comunicação violenta? Porque a gente imagina tudo, né? A
violência, ela tem todos os níveis. Verbal, psicológico, físico. Comunicação não violenta seria respeitar, acima de tudo, o espaço da pessoa? A comunicação não violenta é eu falar o meu sentimento. Olha, eu sinto que agora eu não estou muito bem. Não acho que é um momento ideal para eu receber essa sugestão. Pode ser num outro momento? Jogar para a pessoa. Então, se a comunicação não violenta, a gente estabelece qual a minha necessidade que pode não estar sendo atendida, né? Que é, por exemplo, minha necessidade de descanso, minha necessidade de não querer ouvir, enfim, qual a minha necessidade que não está sendo atendida? Qual a necessidade do outro? Eu abrir para o outro também, assim, me falar qual a necessidade dele que também não está sendo atendida, né? Mas sempre de forma honesta. Eu gostaria, eu sinto, né? E sempre perceber seu próprio limite. E, assim, às vezes o limite é o que você falou, é o limite do momento. Não necessariamente você não vai deixar a pessoa falar ou você não quer ouvir, porque, às vezes, são pessoas mais experientes que podem te trazer, né, um conforto, um alívio. São pessoas que estão ali querendo o seu bem. Só que muitas falas, né, eu falo que assim, o abuso vem sempre rodeado de uma fala de afeto. Olha, não é por nada, não. Começou. Não é, então, assim, a gente sabe, né, tanto que quando a gente trabalha a questão dos relacionamentos abusivos, eu sempre falo, olha, sempre vai vir, né, uma às vezes vem florido, vem um tapa florido, né? Sim. E sempre assim, ó, é porque eu te amo, é porque eu quero o seu bem. E quando, na verdade, não é. Você quer dar a sua opinião, você quer fazer valer o que você acredita. Que o outro se subjugue ao que você acredita. Exatamente. E cada pessoa tem a sua crença do que é ser mãe, né? Então, permita com que essa mãe seja ela, né? Permita com que ela erre também. Porque, assim, a gente precisa errar para a gente aprender da nossa forma. Porque eu não posso viver a minha vida através do outro. Eu tenho que viver a minha vida através de mim mesma. E assim também na maternidade. Eu preciso viver a minha maternidade à minha forma. Claro que eu vou dar espaço para o pai ser pai. Claro. Se houver, né? Porque você me perguntou, né? Se eu acho que pode haver diferenças. Eu acho que pode haver diferenças em vários núcleos. Inclusive em núcleos de casais. Casados, muitos pais que não são presentes do mesmo jeito. Que é como se a mulher estivesse sozinha. Então, assim, depende muito da estrutura e da realidade, das dinâmicas dessa mãe. Às vezes é uma mãe solteira que tem uma estrutura boa que a apoia. Às vezes é uma mãe que é casada e mora muito longe, não tem pai, não tem mãe. Então, assim, você perceba que existem vários tipos de forma de maternar. Então, nesses vários tipos, a gente precisa adaptar o que realmente funciona para mim. Cara, que legal. O interessante é justamente isso. Às vezes eu me imagino, não sou pai ainda, mas eu me imagino muito numa situação de protegendo minha esposa, meu filho pequeno, né, que nasceu, no sentido até de, às vezes, orientar as pessoas. Do tipo assim, olha, ela tá bastante atribulada, ela tá bastante assim, não dá muito palpite. Tentar meio que conduzir para aliviar um pouco isso, porque às vezes pode chegar uma visita, botando um exemplo da visita, que a pessoa tem naquela ânsia de palpitar, às vezes até no bom sentido, eu já iria avisando assim, ó, pega mais leve, porque ela já tá... Porque até assim, isso acontece um pouco, acredito, até com sogras e avós e mães, né? Que são pessoas mais experientes, mas que elas também foram inexperientes lá no passado. E acho que é o direito dessa nova mãe de viver essa sua inexperiência e ir descobrindo as coisas ao seu modo. Isso é um respeito também. Mas eu tenho um palpite que é melhor. Não, cara, deixa ela errar. Tá entendendo? Eu acho que é o direito de você também... Eu acho que é um erro aceitável, né? Mas assim, é o direito de você ter a dúvida e você mesmo tirar a dúvida se ela não quiser ajuda. É o direito de você ser mãe à sua maneira, né? E não à maneira do outro, né? É muito isso. Eu acredito assim, você sabe que eu sempre tive medo de dar banho em menino recém-nascido, assim, né? E aí, um dia, eu falei pra minha mãe, falei, mãe, eu morro de medo de dar banho. No Mateus eu não dei na primeira semana, minha mãe que deu todos os banhos. A minha avó me deu meu primeiro banho. Então, e aí a Laís também, né? A minha outra filha também foi minha mãe. E aí minha mãe falou pra mim uma coisa, olha que interessante, olha que vivência. Mas minha mãe é fantástica. Minha mãe tem que ter um podcast só dela aqui. Porque minha mãe faz o caminho de Santiago de Compostela.
Ela faz caminho de Compostela todo ano, de mochilão, aprendeu a falar espanhol no caminho. Minha mãe é uma figura. Minha mãe ativíssima. Ativíssima. E aí a minha mãe virou, olha que delicadeza, né? Uma forma de falar assim, calma, minha filha, é assim mesmo? É isso que ela me falou, só que de outra forma. Ela virou para mim e falou assim, eu não dei banho em você, nem na sua irmã, quando vocês eram recém-nascidos. Eu também tinha medo. E quem deu foi a madrinha dela, porque a mãe já não existia. Ela falou assim, então calma, quando crescer mais um pouquinho, vai dar, às vezes você vai dar no seu neto. Olha que sensibilidade, que né? sensibilidade. Até para tirar aquela tua culpa, carga, como assim? Eu sou mãe e não sei dar banho pro meu próprio filho. Exatamente. Uma maluquice que vem, então, assim, cara. você vê ali, ela teve uma fala extremamente validante. Né? Assim, não é isso que tira a sua maternidade. Caraca. Não é isso que você a sua autoridade precisa, como a sua mãe. autoridade como mãe. Eu também não tive, eu também tinha medo. Então, assim, eu acho que essas sensibilidades a gente precisa ter, porque elas fazem diferença. Tanto fazem diferença que está aqui, né? Eu tô falando sobre isso. E eu acabei também vivendo um pouco isso. Acredito que minha mãe também teve medo, minha avó foi lá e tudo. Legal, é uma situação mais comum do que a gente imagina, né? E às vezes a mãe de primeira viagem, que é esse termo, a mãe novata, ela vai assim, nossa, como eu não nasci sabendo isso aqui, como eu não sei trocar uma fralda. Calma, gente. E você sabe, Yuri, é tão interessante que às vezes as pessoas acham que o segundo filho é mais fácil. Quando os estudos, tá? Tem até uma psicóloga brasileira que ela chama Rafaela Schiavo, e ela tem várias triagens psicológicas que mostram, né, identificam que, na verdade, é mais um fator estressor. Na verdade, a maior quantidade de filhos não fica mais fácil, muito pelo contrário, fica mais difícil. É um fator mais de risco do que de proteção, porque a mãe ela tem mais uma criança para cuidar, né? E também de insatisfação conjugal. Assim, muitas vezes, a maior quantidade de filhos vai diminuindo assim, esse espaço que esse outro também tem lá naquela agenda que a gente falou, né, que seja um pouquinho. Então, assim, às vezes a gente acha, pelo senso comum, que é mais fácil. Ah, não, eles vão brincar, mas não é mais fácil, né? É um fator de proteção, novos desafios, nova estrutura familiar, novos aprendizados, né? Então, assim, é muito importante a gente colocar que cada maternidade é uma, cada gestação é uma.